Estamos ao vivo. Será? E aí, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês já estão me vendo. Acho que não tem ninguém na live ainda. E aí, já temos uma pessoa. Você consegue me ouvir, me ver tudo certinho? Ah, bacana, bacana. Bom, eu vou esperar um minutinho aqui, enquanto o pessoal chega. Enquanto isso eu vou tentar colocar o link do Classroom. Deixa eu pegar o código aqui que eu esqueci de pegar o código. Vai dar lá, pessoal. Eu pego. E aí? Vocês já conseguiram, já entraram lá no Classroom, já deram uma olhada? Tudo certinho? Alguma dúvida? Viram o material de aula de hoje? Hoje a aula é bem tranquila. A gente vai ver pouca coisa, por sinal. Pouca coisa não. O assunto é mais rápido. Então a aula vai ficar vai ser mais rápida também. E realmente o assunto comparado com os assuntos anteriores é mais tranquilo. Bom, eu não consegui pegar aqui, mas depois no final da live eu mando pra vocês aqui o código de acesso do Classroom, tá ok? Ou se alguém tiver também o código de acesso, pode mandar aqui no comentário que aí eu fixo, se possível. Bom, então vamos lá. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o professor de Química Orgânica de vocês, meu nome é Jefferson. O conteúdo da aula de hoje, assim como de todas as aulas, está disponível lá no Classroom. As lives de Química Orgânica ocorrem toda segunda-feira, de vez em quando tem nas sextas também, então se por acaso você perdeu, não esquece de acessar nossa página lá nosso canal lá no YouTube, do cursinho, segue a gente lá se possível e dá uma olhada lá nas videoaulas. Além de Química Orgânica, a gente tem videoaula de Física, de Matemática. Bom, a Stephanie colocou aqui, eu vou fixar o comentário dela, que esse é o código da sala. Além de Química Orgânica, a gente tem videoaula de Física, Redação, Atualidades. Então, todos os materiais que a gente não encontra lá... Melhor, todos os materiais a gente encontra lá no Classroom, mas tem também lá no YouTube, tá ok? Então, vamos começar com a aula de hoje. Na aula passada, a gente veio abordando vários assuntos desde o começo. Então, na primeira aula, tirando a introdutória, a gente abordou sobre os tipos de ligações. Então lá a gente viu sobre as ligações sigma e pi. Até então eu não tinha comentado nada sobre a ligação ser mais estável ou menos estável. Mas a primeiro momento a gente aprendeu sobre as ligações pi e sigma. Depois também a gente aprendeu sobre hibridação, sobre os tipos de carbono primários, secundários. Aprendemos a classificar uma cadeia. Depois aprendemos a identificar uma cadeia principal. E por fim chegamos na aula passada, que foi a nomenclatura dos compostos orgânicos. Até aí, a gente já viu bastante coisa, mas é tudo um conhecimento construtivo, tá ok? Então, se ficou alguma dúvida, manda lá no Classroom pra gente sanar. Por quê? Porque agora a gente vai ver sobre os hidrocarbonetos. Na nomenclatura, a gente viu que o sufixo varia de acordo com a função orgânica presente no meu composto. E até então a gente só estava trabalhando com os hidrocarbonetos. Mas eu não cheguei a passar de fato o que são hidrocarbonetos. Bom, para quem já acessou o material lá no Classroom, os hidrocarbonetos são compostos contendo somente carbono e hidrogênio. Professor, tem cloro, então não é um hidrocarboneto. Professor, tem enxofre, então não é um hidrocarboneto. Então, a gente vai fazer bullying com qualquer outro elemento e vamos só trabalhar com o carbono e o hidrogênio. Tá ok? Então, os hidrocarbonetos são compostos contendo carbono e hidrogênio. Só que como são muitos compostos e tem muitas variações, a gente precisa, então, subdividir eles para a gente tratar de forma melhor. Para isso, então, nós iremos fazer, por enquanto, 4 divisões, trabalhando as cadeias abertas dos hidrocarbonetos. Cadeias abertas. Lembra da aula retrasada, quando eu tratei cadeias abertas? É aquelas que não formam um ciclo. Tá ok? Então, só estamos trabalhando cadeia aberta. Então, pronto. Hidrocarbonetos, cadeia aberta. Quem é o primeiro que a gente vai estudar? Os alcanos. Os alcanos contêm somente ligações simples. Pronto. Alcanos contêm somente ligações simples. Então, a gente está nos hidrocarbonetos. Vamos tratar sobre os hidrocarbonetos.
Primeiro vamos tratar sobre os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então, qual que é o primeiro subtópico dos hidrocarbonetos? Os alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que não contêm saturações. Então são somente carbonos saturados. O que é insaturado mesmo? Insaturado é aquele que tem dupla. Lembra que eu falei? Eu sou carbono, eu posso fazer 4 amigos hidrogênios. Se eu estou fazendo 4 amigos hidrogênios, eu estou saturado de amigos. Eu não estou fazendo não estou fazendo 4 amigos de hidrogênio. Então eu estou insaturado, eu posso fazer mais um amigo. Beleza? Então vamos lá. Os alcanos. O que é importante ser comentado sobre alcanos? E sobre os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Primeiro é a sua fórmula. A fórmula molecular geral que a gente vai trabalhar com eles. Se vocês já chegaram a olhar, eu já disponibilizei uma lista de exercícios lá. Tem algumas questões que você pode montar o nome do composto, ou você pode responder a questão fazendo primeiro a sua fórmula molecular geral. Qual que é a fórmula molecular geral do alcano? CnH2n mais 2. O que é esse N? Esse N é a quantidade de carbonos. Então vamos supor, professor, a questão do Enem falou assim, é um composto orgânico contendo 20 carbonos, e é um alcano. Quantos hidrogênios vai ter? 20 alcanos, matemática básica. Então se é 20 carbonos, então o N vai ser 20. Beleza, se o N é 20, e o hidrogênio? O hidrogênio é 2N mais 2. Então 20 vezes 2 dá 40, mais 2, 42. E a gente não precisa ficar montando o composto todo. Tá ok? É importante saber essa fórmula. Ela facilita muito na resolução de alguns exercícios. O Enem, ele não chegou a cobrar muito essa parte, mas se você for tentar fazer outro vestibular por fora, tem alguns que cobram, principalmente FUVEST, principalmente a FUVEST, onde eu vi mais questões que envolviam, se você soubesse isso, não a questão você respondia, mas se você soubesse isso, já pulava várias etapas da questão, tá ok? Bom, uns alcanos importantes, que a gente pode, além disso, além da fórmula molecular geral, que é CnH2n mais 2, anota aí, CnH2n mais 2. Outro ponto importante a ser comentado, isso mesmo, CnH2n mais 2. As aplicações dos meus alcanos. Primeiro, a aplicação que a gente mais vai ver em algumas questões, tanto que na lista de exercícios tinha muita questão relacionada, é o gás de cozinha. O gás de cozinha ele contém bastante propano e butano. Bom, propano e butano são alcanos. Alcanos contendo 3 e 4 carbonos respectivamente. Prop, met, et, prop, an de alcanos, dian de ligações simples, ou de hidrocarbonetos. Então a gente tem o propano, met, et, prop, butano. Então a gente tem 3 e 4 carbonos. Eu gosto de fazer uma ressalva para o pessoal, que é falando sobre o gás de cozinha. A gente já sai um pouco da química orgânica, já trabalha mais com a química geral, que é como a gente pode fazer para economizar no nosso botijão de gás, sabendo que ele está caro. Acho que ele está R$100 um botijão, a troca do gás, né? Bom, muitas vezes quando a gente quer cozinhar um produto, a partir do momento que a água começa a ferver, você pode diminuir a temperatura do fogão. Por quê? Porque a água não vai passar de 100 graus Celsius. Então, se ela não vai passar de 100 graus Celsius, você pode muito bem diminuir a temperatura. Professor, eu quero evaporar a água. Então você pode manter ela lá. Por quê? Fogo alto, a partir do momento que a água está fervendo, o fogo alto vai ajudar a transferir mais energia para a água e vai liberar mais água. Mais água na forma de vapor. O fogo baixo é quando eu quero cozinhar. Se eu quero cozinhar, eu não quero evaporar a água. Eu quero que, por exemplo, minha batata, se eu quero fazer um purê de batata, eu quero que ela amoleça. Se ela amolece, ela precisa de água para quebrar toda a parte de amido e tudo mais. E aí, a gente pode diminuir o fogo, já que a gente não quer evaporar, e sim a gente quer fazer com que o calor sature a molécula em si. Bom, voltando para a parte orgânica agora, eu sempre gosto de fazer essa ressalvazinha, porque muitas vezes a gente acaba, deixa no fogo alto mesmo, mas a partir do momento que ferveu, macarrão também, diminui o fogo, vai economizar. Estou ajudando vocês a economizar. Se você economizar no seu botijão, você vai ter dinheiro para poder sair. Não pode sair nessa quarentena, então guarde o dinheiro. Continuando. Etano. Etano também é muito utilizado para a produção do meu etileno. Etileno é um produto que a gente vai ver mais para frente. O hexano. Principalmente na parte industrial, o hexano é muito utilizado. Eu sou graduando em engenharia química,
E posso afirmar para vocês que o hexano é muito utilizado principalmente na indústria de óleos, de soja, porque a gente precisa fazer o processo de solvente do meu material. Então a gente acaba utilizando o hexano para fazer com que o apolar dissolva o apolar. Relaxa que a gente vai ver isso também mais para frente, polar e apolar. Isoctano é a gasolina. Já trabalhei bastante com vocês a gasolina, direto eu venho falando da gasolina, do isoctano, que na verdade é esqueci o nome da molécula, acho que é 2,2,4-trimetil pentano, eu acho, não tenho certeza. E o heptano também são pontos de qualidade na minha gasolina. E por fim, a gente tem o que eu gosto de trazer, que é o metano, que principalmente que é uma tecnologia que vem sendo abordada por alguns países desenvolvidos, que é na parte de você retirar energia dos aterros sanitários. Bom, pode-se fazer essa retirada de duas formas. Primeiro, eu posso queimar o lixo e gerar energia. Como é que essa energia é gerada? A partir da queima, o lixo ele contém muitos compostos orgânicos, então ele gera muita energia. Então, a partir da queima desses compostos orgânicos, eu gero vapor, esse vapor gira a turbina e gera energia. Outro ponto, pega o metano gerado nos aterros sanitários, que é uma parte lá de biologia, que é da decomposição anaeróbica, e gera metano, e esse metano também pode ser utilizado para queimar, queima, gera turbina, fez energia para nós. Bom, esses são os pontos que eu considero interessante de quando a gente trata de alcanos. Lembrando, alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturados, então a gente não tem dupla ligação nem tripla, são só ligações simples, e de fórmula molecular geral, CnH2n mais 2. Bom, toma uma água aqui. Edu Cursinho, segue nós. Lá no YouTube. Lá no YouTube a gente tem menos seguidores que no Instagram, então dá aquela força lá pra gente. Bom, alcenos. Quem são os nossos alcenos? Hidrocarbonetos de cadeia aberta que contém uma única ligação dupla. Então os alcenos, eles contêm uma única ligação dupla, eles são de cadeia aberta e eles são somente, se eles são hidrocarbonetos, eles são somente carbono e hidrogênio. Bom, os hidrocarbonetos, os alcenos, eles também podem ser chamados de alquenos ou oleofinas. Essa parte de oleofinas é porque os alcenos que contêm acima de 5 carbonos, eles se encontram em estado oleoso, líquido, mas em estado oleoso. Por isso que eles são chamados de oleofinas ou hidrocarbonetos etilênicos. Por que etilênicos? Porque o menor alceno que a gente vai ter é o eteno. Quem que é o eteno? Carbono com outro carbono fazendo uma única dupla. Met, et, en, da ligação dupla, ou de hidrocarboneto. Eteno. Bom, diferente do nosso alcano que a gente falou acima, que a gente falou anteriormente, desculpa, eu estava vendo o PDF está em cima. Bom, continuando então, falando diferente do alcano, o eteno ele não é encontrado muito na natureza. Muito, ele é encontrado sim. E a principal aplicação do eteno é para a gente fazer o polietileno. O que é o polietileno? É um polímero de etenos. Então quando a gente junta vários etenos, a gente faz um polímero. O etileno também é chamado de monômero. Essa parte a gente vai ver nos polímeros. Basicamente é assim. Eu tenho uma estrutura muito grande e ela vai se repetir várias vezes. Então eu pego uma parte dessa estrutura e chamo ela de monômero, que é a parte que ela vai se repetir consecutivamente. Bom, então o nosso monômero etileno é muito utilizado para a produção de plásticos. E na parte da natureza? Na parte da natureza nós temos o nosso etileno também, que ele é liberado por frutas e ele é um hormônio. Então como que esse hormônio atua? Ele atua na maturação da fruta. Então se a gente, por exemplo, pegar uma banana, que eu coloquei no PDF uma imagem da banana, pegar uma banana verde, fechar ela na sacola, deixa ela no canto. Pega uma banana verde e deixa ela fora da sacola. Qual vai amadurecer mais rápido? Vai ser a que está dentro da sacola. Por quê? Porque esse hormônio, o eteno, ele vai ser liberado e vai favorecer a maturação da fruta. E é por isso que a gente coloca então a fruta na geladeira. Por quê? Porque esse hormônio ele é liberado volatilmente, então ele é de forma gasosa. Então se eu diminuo a temperatura, eu dificulto
a liberação desse hormônio. Se eu dificulto a liberação do hormônio, logo eu não vou ter o processo de maturação. Logo eu vou ter uma fruta gelada e vai durar mais na minha geladeira, beleza? Bom, então falamos dos alcenos. Viu como é simples? Ah, esqueci de comentar o mais importante dos alcenos, que é a sua fórmula molecular geral. Qual que é a fórmula molecular geral do alceno? Como a gente tem uma ligação dupla, então a gente vai perder 2 hidrogênios. Se a gente vai perder 2 hidrogênios, a gente vai perder 2 hidrogênios. Como a gente perdeu 2 hidrogênios, então é CnH2n. Por isso que não é mais 2, é só CnH2n. Ah, então se eu tiver uma tripla, eu vou perder mais 2 hidrogênios? Isso mesmo, CnH2n menos 2 para os alcinos. Mas espera lá. Então vamos lá, fazer os tópicos do alceno. Alceno, hidrocarboneto, cadeia aberta, contendo uma única ligação dupla. Então ele vai ter uma ligação dupla. O professor tem 2 ligações duplas, não é o alceno, beleza? Qual que é a fórmula molecular geral para o alceno? CnH2n. Só isso. Então, vamos tratar sobre o alcino, que eu já havia dado spoiler. Qual que é a fórmula molecular do alcino? O alcino ele faz 3 ligações. Se ele faz uma ligação a mais que o alceno, então ele vai perder mais 2 hidrogênios. Se ele perde mais 2 hidrogênios, a fórmula molecular geral dele vai ser CnH2n menos 2. Então vamos lá. Alcano, CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n. Alcino, CnH2n menos 2. Professor, tem que saber disso? Facilita você em muitas questões. Não é uma coisa que eu vou te falar, você precisa saber disso. Mas facilita bastante, certo? Muitas questões eles podem te pedir alguma... principalmente nas questões que vocês olharem lá no PDF que eu mandei, uma segunda lista de exercícios, tem 2 questões que você nem precisa ler direito a questão, basta você fazer de cabeça a conta, tanto que é multiplicar por 2 e somar e subtrair. Tenho certeza que vocês conseguem. E aí vão responder com facilidade. Então tá. Quais são os pontos do alcino? Hidrocarboneto de cadeia aberta contendo uma única ligação tripla. Então hidrocarboneto de cadeia aberta contendo uma única ligação tripla. Ligação tripla só vai ter uma, beleza? É isso que a gente precisa saber sobre os alcinos. As aplicações que a gente vai ter nele. Os alcinos, eu esqueci de comentar, eles também são conhecidos como hidrocarbonetos acetilênicos. Acetilênicos que vai vir do meu etino, que é o meu menor composto que eu posso ter de um alcino. Como assim menor composto? Bom, qual que é o menor hidrocarboneto alcano que eu posso ter? É o metano. Por quê? Porque o metano é um carbono só saturado. Qual que é o menor hidrocarboneto que eu posso ter de um alceno? É o eteno. Por quê? Porque são 2 carbonos que eu preciso ter uma dupla ligação. Então eu preciso ter um carbono insaturado, fazendo uma dupla ligação. Então eu vou ter que ter 2. Da mesma forma eu vou fazer com um alcino, que eu também preciso de uma tripla ligação. E aí então o menor composto orgânico que eu vou ter é o etino. E quais são as aplicações deles? O etino é muito utilizado na parte da produção de plásticos, de tecidos e tudo mais, mas a aplicação que eu vejo mais direta é no gás de maçarico. Para a gente fazer solda ou corte em metais, a gente precisa de uma temperatura muito alta, tanto que a temperatura de fusão dos metais é muito alta. Por isso que quando a gente coloca uma frigideira no fogo, a frigideira não derrete, né? Bom, como é que eu faço para fazer esse corte da frigideira, esse formato? A gente pode fazer através de um maçarico, que essa temperatura é maior que a temperatura de fusão do meu metal. Beleza? Bom, falamos então sobre alcanos, alcenos, alcinos, que são os 3 pilares dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Por que os 3 pilares? Porque os alcadienos são 2 alcinos. É importante, eu esqueci de comentar. Nos alcinos, a gente tem 2 classificações que eu só vi que cobrar uma vez, eu não lembro qual foi a questão, que falava sobre os alcinos verdadeiros e alcinos falsos. Alcinos verdadeiros são aqueles que contêm em um dos carbonos, que faz a ligação tripla, um hidrogênio. Então, se eu tiver o carbono que faz a tripla, eu tiver um hidrogênio, ele é verdadeiro. Se eu tiver num carbono que faz a ligação tripla, não tiver hidrogênio, então ele é chamado de alcino falso. Eu só vi uma vez cobrar isso.
Então eu achei interessante trazer, porque eu não sei se alguém mais vai tentar vestibulares além do Enem. Lembrando que as inscrições do Enem abriram hoje, tá? Por mais que é complicado, né? Então é melhor a gente se inscrever e garantir. Deixa no futuro, vamos ver o que dá. Mas não vamos entrar em cunho político aqui não. Então vamos continuar. Então, só fazendo uma retomada, os alcinos vai ter uma ligação tripla. Se essa ligação tripla eu tiver um carbono com hidrogênio, alcino verdadeiro. Se nenhum dos dois carbonos tiver hidrogênio, alcino falso. Geralmente, com exceção de outros compostos que a gente pode ter ligado, tipo um cloro, um oxigênio, os alcinos verdadeiros estão no começo e no final da minha cadeia carbônica. E os alcinos falsos vão estar no meio. Geralmente. Bom, vamos fazer algumas considerações a respeito, então, desses meus hidrocarbonetos, do alcano, do alceno e do alcino. Quais considerações a gente pode fazer? Primeiramente, a polaridade. Todos os hidrocarbonetos são apolares. O que é essa parte de apolaridade? A polaridade eu vou trazer superficialmente para vocês por enquanto, tá? Porque vamos trabalhar um pouco de oxigenados, para depois eu trazer a polaridade bacana para vocês. Mas o que é a polaridade? A polaridade é quando minha molécula, ela como é que eu posso dizer? Ela não vai ter um momento vetor. Como assim um momento vetor? Ela não vai apontar em nenhuma direção. Ela é uma molécula, eu não posso falar que ela é neutra energeticamente porque ela não é. Mas, tipo, é uma molécula em que ela, por exemplo, vocês vão ver em química geral a parte de eletronegatividade. Eletronegatividade é a força que uma molécula vai ter sobre a outra. Quando a minha molécula apresenta a sua eletronegatividade, todos apontando para uma única direção, ou para uma direção dominante, ela é chamada de polar. E quando ela não aponta em nenhuma direção, ela é chamada de apolar. Eu costumo brincar falando o seguinte. Primeiro, a professora de Química Geral vai abordar isso para vocês amanhã, tá? Então preste atenção na aula dela. Ou amanhã ou na próxima aula. Eu sei que ela está preparando esse conteúdo. Bom, se uma molécula ela é mais eletronegativa que outra molécula, ela vai puxar a outra molécula para si. Essa é uma parte toda de energia e tudo mais que deixa a professora de geral explicar para vocês. Mas vamos lá. Eu sou oxigênio, o oxigênio é forte, o oxigênio é bastante eletronegativo. E aqui eu tenho um hidrogênio. Isso daqui é de limpar óculos, tá? Então eu tenho um hidrogênio. Como eu sou bem mais forte que esse meu hidrogênio, eu puxo ele para mim. E se eu tiver outro hidrogênio, deixa eu pegar aqui um óculos. Outro hidrogênio, eu puxo ele para mim. Se eu estou puxando os dois para mim, e se eu fizer uma força, eu vou fazer um movimento para trás, não vou? Esse movimento para trás é chamado de... o que eu acabei de falar? Momento vetor. Esse meu movimento vetor, ele vai apontar para trás. Então, minha molécula vai ser polar. E se, por exemplo, eu sou um carbono, e agora eu estou puxando 4 hidrogênios em 4 direções opostas, então eu saio do lugar. A partir do momento que eu não sair do lugar, eu não tenho um momento vetor. Isso é, eu não vou me mover, então eu vou ter uma molécula apolar. Ficou confuso? Eu sei que posso ter sido um pouco confuso, mas aguenta lá que mais pra frente a gente vai trabalhar. Mas basicamente, os hidrocarbonetos são apolares. Bom, então o que mais a gente pode falar sobre os alcanos, alcenos e alcinos? Ambos são incolores. Então, se por exemplo, alguma questão coloca um alcano que tem uma cor tal, errado, tá ok? Isso eu já vi uma vez cobrar, tá? E se não me engano foi no Enem, mas tipo, você conseguia responder a questão por outro método. Por fim, que eu acho muito interessante trazer é o ponto de fusão e ebulição desses compostos. Conforme eu aumento a massa, lembra que toda vez que eu estou falando de massa do hidrocarboneto, eu estou falando de carbonos. Então, se eu aumentar um carbono na minha cadeia, eu vou aumentar a massa, certo? Certo. Então, se eu aumentar a massa, eu vou aumentar o ponto de ebulição. E como assim? Como assim? Olha, eu vou colocar um pouco de água para esquentar. Se eu colocar bastante água, vai demorar muito mais para evaporar do que se eu colocar um pouco de água, certo? Então é isso. Se eu aumentar a massa do meu carbono, do meu hidrocarboneto, eu vou dificultar o seu ponto de ebulição. Da mesma forma, com ponto de fusão, beleza? Outro ponto, que é das insaturações, que eu não cheguei a comentar. As insaturações, elas facilitam
elas dificultam, na verdade, a ebulição do meu material. Então, um composto orgânico alcino, ele é muito... O ponto de fusão dele é maior que um alceno, que é maior que um alcano. Outro ponto que eu também não comentei é sobre a minha ligação π. A ligação π, ela é uma ligação mais fácil de ser quebrada. Presta atenção. Eu tenho uma cadeia carbônica só contendo carbono e hidrogênio. E eu quero adicionar um oxigênio na minha cadeia. Estou falando só de alcanos. Para eu adicionar um oxigênio dentro da minha cadeia, eu vou ter que quebrar a cadeia no meio. Para fazer essa quebra de cadeia é muito difícil, eu vou gastar muita energia. Então, não é viável energeticamente fazer isso. Mas se eu tiver uma ligação dupla, essa ligação dupla ela consegue se quebrar mais facilmente. Então, ela é uma corda bem fininha que eu consigo quebrar. Então, com uma ligação dupla, eu consigo então enfiar o meu oxigênio no meio. Logo, vai ter que ser um oxigênio junto com hidrogênio, mas aguenta lá. Então, o que a gente precisa saber? Ligação π é mais frágil do que a ligação sigma. A ligação sigma é a última a ser quebrada. Então, primeiro eu vou quebrar as duas π's no alcino, para depois quebrar a minha ligação sigma. A ligação sigma requer muita energia. E basicamente, química é energia, é estabilidade. Então, é muito mais difícil. Requer muito mais energia eu quebrar uma ligação sigma do que quebrar uma ligação π. Bom, até esse momento que eu trouxe sobre os alcanos, alcinos e alcenos, falei sobre o ponto de fusão, ponto de ebulição, sobre os alcinos falsos e verdadeiros. Alguma dúvida? Alguém ficou alguma coisa perdido aí, não entendeu alguma coisa? Comenta aí, tá ok? Só para eu saber como é que tá indo. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Bom, como ninguém comentou, ou o pessoal está escrevendo ainda, eu vou continuar e se eu ler alguma dúvida, eu paro para responder. Eu sei que de vez em quando eu dou uma travadinha ou outra, mas no final a gente vai dar certo, ok? Então, vem comigo, vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre a última classe dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, que são os alcadienos. O que são alcadienos? Lembra que na parte de nomenclatura eu falei que quando eu tenho duas insaturações duas duplas eu chamo de dien, e também tem o diin, quando é duas triplas. Então, os alcadienos, eles também têm uma forma molecular geral, que é o CnH2n-2, que é a mesma coisa que o alcino, CnH2n-2, por quê? Porque eu também vou ter duas duplas, certo? E o ponto mais importante dos alcadienos vai ser na parte quando a gente começar a tratar sobre reações de compostos orgânicos. Então, o que a gente tem que saber sobre os alcadienos? Primeiro, são hidrocarbonetos de cadeia aberta contendo duas ligações duplas. Então, eu vou ter duas ligações duplas, beleza? O que mais que a gente tem que saber sobre os alcadienos? Bom, a gente tem que saber o que eu considero mais importante, que é a forma molecular geral. Quer saber se eles são dienos acumulados, dienos isolados ou dienos conjugados. O que é isso, professor? Dienos acumulados, quando eu tenho duas duplas, uma vizinha da outra. O que é um dieno, então, isolado? Se ele está isolado, ele não vai estar um perto do outro. Ele vai estar distante. Qual que é essa distância? Maior ou igual a um carbono saturado. O que é esse carbono saturado? Um carbono que contém um carbono que vai ter só ligações simples um do lado do outro. Então, dienos acumulados, duas ligações duplas vizinhas, dienos isolados, separados por um carbono por carbonos contendo ligações simples, e dienos conjugados, que até a gente já fez uma questão sobre dienos conjugados, é aquela da FUVEST, da questão passada, da primeira lista de exercícios. O que são esses dienos conjugados? É quando eu vou ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, e assim sucessivamente. Bom, só tem uma dupla, uma simples, uma dupla. Também é dieno conjugado. Então, dieno conjugado é separado por uma ligação simples. Dienos isolados por duas ou mais ligações simples. Dienos acumulados são ligações vizinhas, ligações duplas vizinhas. Isso daí é muito importante a gente saber. Por que é importante você saber? Porque na hora que a gente começar a tratar
sobre isômeros e sobre reações de compostos orgânicos, a gente pode tirar algumas coisas só sabendo se eles são dienos isolados, acumulados ou conjugados, beleza? Então, acumulados, dupla vizinha. Isolados, duas ligações simples superior entre as duas duplas. E conjugados, dupla, simples, dupla. Beleza? Bom, e onde a gente encontra também onde a gente pode encontrar alguns dienos? Esses dienos, eles podem ser encontrados na natureza. A gente não vai encontrar ele na maneira natural, só artificialmente. E para que é importante ele? Porque através dos dienos a gente consegue construir compostos chamados terpenos. Esses terpenos, eles estão presentes nos nossos óleos essenciais. O que é o óleo essencial? Sabe quando você vai estourar uma mexerica? Estourar não, né? Abrir uma mexerica, que voa aquela aguinha em você? Aquilo dali tem, dentre alguns compostos, tem um óleo essencial, que é um óleo que contém o aroma da fruta. Ou o aroma da fruta não, o aroma típico da fruta. Então esses são os óleos essenciais. Então, muitas vezes para fazer perfumes, ou perfumes em geral, esqueci outra coisa, o que eles fazem? Eles pegam as cascas ou eles pegam as folhas e eles fazem um processo de tirar esse óleo essencial, fazendo uma extração do óleo dessas frutas e extraem para um frasquinho. Nesses frasquinhos, eles conseguem então fazer os perfumes. Por isso que antigamente para fazer um perfume era muito mais difícil do que para fazer hoje. Porque a tecnologia veio aumentando, fazer esse processo de extração é meio difícil. E são óleos, né? Então a gente precisa, lembrando, as interações ela é polar com polar e apolar com apolar. Bom, dito isso, sobre os hidrocarbonetos. Então a gente trabalhou sobre os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Alguma dúvida? Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Quais são os pontos que eu... Professor, me dá alguns pontos chaves que eu tenho que saber sobre esses compostos. Primeiro, os exemplos. Os exemplos eles são muito interessantes, principalmente no Enem, que ele cobra de uma forma contextualizada. Então, se você souber de alguns exemplos, já vai facilitar bastante. Então, dá uma lida nos exemplos, não só nos exemplos que eu disponibilizei aqui, mas na internet. Então, dá um Google lá, pesquisa tipo alcanos e dá uma olhada em exemplos, aplicações, que tem bastante aplicações, tanto para os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Na aula que vem, a gente vai trabalhar então, a gente vai terminar de ver os hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos de cadeia fechada, vai ver então o famoso benzeno, tolueno e por assim vai, e vamos ver o processo de extração do petróleo. Processo de extração não, o processo de utilização do petróleo, que é a parte de craqueamento e destilação fracionada. Isso cai. Ah, professor, não caiu no último Enem. Cai bastante nos outros vestibulares, tá ok? Então, e o Enem não pode não cobrar do ano passado, mas pode ser que ele cobre, porque é um assunto bem recorrente. Bom, o que eu tinha para passar para vocês nessa aula é isso. Como eu disse, foi uma aula mais rápida que as outras. Eu acabei não fazendo aquele jogo de tela que eu faço geralmente. Foi só mais falar porque eu acho que é bem mais tranquilo. Na aula que vem, então, a gente vai ver o processo de extração do petróleo, que é o... Extração não, que é o processo de craqueamento e destilação do petróleo. E vamos ver também os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Tá, beleza? Então, se você acompanhou até aqui e ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários só para eu saber e te responder a dúvida, né? Não vá com a dúvida para casa. E principalmente, eu deixei uma lista de exercícios lá no Classroom. O código da sala, a Stephanie colocou aí embaixo. É só acessar lá, jogar no Google Classroom ou Sala Online, Google Sala Online, e digitar esse código. Digitou esse código, entra lá na sala da Química. Lembrando que tem a sala da Física, Matemática, Atualidades, Redação. E acho que é isso. Então acessa lá, tem um post no Instagram aqui do Cursinho falando sobre cada um desses códigos, tá ok? Com cada um desses códigos, copia lá e cola, e é isso. E não se esqueçam de entrar no canal do YouTube, tá ok? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês é isso. Lembrando, alcanos CnH2n mais 2, alcenos CnH2n e alcinos CnH2n menos 2, alcadienos a mesma coisa, CnH2n menos 2.
Como ninguém teve nenhuma dúvida, então fiquem bem, estudem, não deixe pra estudar em cima da hora, eu sei que é complicado nessa quarentena. Lembrem-se que vocês estão dando já um passo à frente, de estar acompanhando as lives, de estar acompanhando o material. Lembre de fazer as atividades. Eu não sei se muitos têm acesso às aulas, se as aulas estão paradas ou não. Então, para quem está com uma aula parada, foca bastante no material que nós estamos disponibilizando, assim como os outros cursos estão disponibilizando. Então, tenta pegar um e focar. E não deixa o tempo passar sem fazer nada, tá ok? Estuda porque a gente não sabe. O Enem, as inscrições estão abertas, então se inscrevam. E é isso. Nos vemos segunda-feira que vem. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.